Bom, eu sou o Gui Branco, eu tenho um blog e um podcast de quadrinhos, que é o HCast, junto com o Caetano, que está bem ali filmando, ó, e o Germano. Nós supostamente somos pessoas que entendem de quadrinhos. Eu duvido muito. Algumas pessoas dizem por aí, né? O pessoal chama a gente para fazer esses eventos como se a gente fosse especialista, quando o JJ, que é meu professor, entende muito mais. Me dá aula toda a vida que a gente se encontra, mas beleza. Joga desenho fora. Bom, o nosso site é www.hcast.com.br, tá? Tem podcast, tem notícias, tem... Uma coluna muito boa, fica a dica. Tem o Fica a Dica, que o Marcelo contribui. Fica a Mestre, que o JJ contribui. Praticamente todo mundo aqui nessa mesa já contribuiu, menos você, seu... Então, ser nerd, pra mim, é alguém que é especializado em algum tipo de assunto. Normalmente algum assunto de cultura inútil, certo? Não, mas... Tem. Mas não que matemática seja útil. Eu descobri que eu era nerd quando eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Eu me dei conta de que eu sabia o nome e o sobrenome de todos os X-Men por todas as gerações que tinham passado. Todas as formações de X-Men que tinham tido, eu sabia o nome e o sobrenome de todos os condenados. Cara, tem um problema comigo. O que tá acontecendo? Cara, eu sou... Na minha época, né, já que eu sou mais velho, dá licença, a gente não usava o termo nerd. Era tracker. O cara que gostava de Star Trek, assim, eu era um nerd específico, né? Eu era um nerd de Star Trek, né? Eu era tracker. Muito tempo depois e tal, depois da 7ª temporada da nova geração, é que começaram a pensar no babaquice, quer dizer, esse negócio de nomear as pessoas de nerd. É nerd e tal. Olha, depois da 7ª temporada a série acabou, viu? Começou nos filmes. Pois é, eu sei. Eu sou o Marcelo Rodrigues, quem me conhece, não colocar no meu site. Eu sou jornalista do HCast, mas também tenho um blog de tecnologia. E lá tem assuntos que provavelmente você não vai entender nada. Isso é um nerd. Basicamente o que é nerd, né? Pra mim, nerd, eu vou abrir uma tag metáfora aqui, né? O nerd é uma pessoa que gosta de fazer outras pessoas ejacularem, né? Então, uma tag de metáfora, né? Fechando a tag agora, explicando, né? Por favor! Seria bom, De novo, abre bem longe. O nerd aprende coisas e se interessa por coisas, se aprofunda em coisas específicas, como ele falou, se especializa. E ele tem essa satisfação. Alguns são mais introvertidos, mas eles gostam de ter esse feedback quando eles chegam com um software novo, alguma aplicação, alguma coisa nova, um quadrinho que é desenhado entre os amigos, ou pelo menos naquele círculo, sei lá, dos últimos 1 ou 2 amigos que ele tem. E mostra lá e, pô, cara, tu fez isso muito bom, eu também e tal. E eles vão trocando aquela experiência. E aquele momento em que o amigo dele ejacula nele. Cara, ele me diz, como te mostrar uma Se usar o recurso visual, usa auditivo. Ninguém conhece essa série, portanto, ninguém vai entender a referência. Opa, ninguém vírgula, cara. Série de ficção mais antiga de todos os tempos, Dr. Who. Obrigado. Meu nome é Thiago Siqueira. Eu sou podcaster do portal Semana Rapadura, do Rapadura Cast, sou crítico do portal também. Pra mim ser nerd, eu consegui abraçar a cultura pop sem ter medo do ridículo, mas também sem esquecer a inteligência. E quando a teoria eu descobri que era nerd quando eu tinha 3 anos de idade, estava no Fantasia de Superman assistindo o Jiraiya. Eu descobri que eu era nerd quando eu tinha assim, uns 12 anos, eu era menor do que todo mundo, mais magro do que todo mundo. Fui usar minha inteligência e apanhei. Algumas vezes. Aí eu descobri que eu devia ficar em casa e não ter amigos, né? Passando tempo. Aí eu descobri que você podia encontrar amigos nerds por aí, só que eles também ficavam em casa com medo de apanhar. Então, assim, todo mundo falou aqui um pouco do nerd, né? O termo nerd é descobrido no Guia dos Curiosos, que é um templo nerd, pelo menos pra mim, entendeu? Que foi de um livro do mesmo autor do Grinch, que teve até aquele filme péssimo do Jim Carrey recentemente. Então, assim, o termo nasceu nesse livro na década de 50, né? E foi sendo guardado até hoje. O termo foi criado por um animal que queria cuidar de um zoológico, entendeu? Era um animal bem esquisito e bem inteligente, entendeu?
E aí foi transpassado para o pessoal em Detroit, ainda nos Estados Unidos, na década de 50, para identificar aqueles garotos que eram esquisitos, mas eram inteligentes e eram magricelas, usavam óculos. Não pegava ninguém. Não pegava ninguém, não tinha amigos. E aí o termo foi evoluindo para todas as outras vertentes, geek, otaku, que na verdade, no final das contas, baseado na ótima sinopse que o Siqueira fez aí do que é ser nerd, é tudo um bando de nerd, né? Eu acho que vai ter um monte de gente no Twitter amanhã colocando isso, né? Hoje estava um fanzine de RPG, foi o primeiro fanzine de RPG do Brasil, foi em 1990 e... Na época dos encontros da Avenida. Exatamente. Eu sei, cara. Então, assim, na década de 80 a gente teve o boom dos RPGs de horror e ficção científica. Na década de 90, aqui no Brasil, a gente teve... aí foi que os RPGs vieram começar a fazer sucesso. Meu primeiro RPG eu tive em 91. E aqui no Brasil a gente tinha só as caixas da Grow. Quem já teve o prazer de ver a caixa de D&D da Grow. Ainda era Dungeons and Dragons. E aí começaram a lançar o AD&D. No Brasil já pulou quase para o AD&D. A gente teve o First Quest, que era a primeira aventura, né? E pulou direto para o AD&D, que é o Advanced Dungeons Dragons. E aí a gente teve o maior boom aqui no Brasil realmente foi Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, e aí veio uma pancada de coisa e veio... Por que eu parti de cinema? Bom, pra mim a nerdice no cinema começou lá nos anos 30, 40, com aquelas séries que se passavam no cinema, passavam em cinema, Flash Gordon, Buck Rogers, que aquilo ali plantou as sementes do que seria considerado nerd no cinema. A partir daí, a gente teve Gene Roddenberry com Star Trek, começando a partir daí nos anos 60. Nos anos 70 a gente veio o George Lucas, que basicamente comeu tudo que todo mundo fez. Pegou um pouco de Star Trek, pegou muito de Tolkien, pegou muito... É legal essa história do George Lucas, e é legal você ter falado do Flash Gordon, porque uma das inspirações dele foi o Flash Gordon. Exatamente. Tanto o texto que você vê, o texto que você vê rolando no começo de Star Wars, vem justamente dessas séries do cinema nos anos 70, dos anos 30, possíveis. E uma coisa, as primeiras convenções que, eu acho que o JJ vai falar, as primeiras convenções que vieram sobre nerdice, vieram justamente de Star Trek, tentando salvar a série do cancelamento. Conseguiram salvar da segunda para a terceira temporada. Depois veio o George Lucas conquistando a galera com o merchandising de Star Wars. Conquistando a galáxia, né? Conquistando Hollywood. Que dura até hoje, diga-se de passagem. Com o marketing de Star Wars, coisas que gerou... Cacete. É a fumaça. É uma fumaça. Geraram coisas que... Olha aqui, ó, peraí. Aqui a gente tem um botãozinho pra colocar aqui. Padawan. O Hoje Conselho Jedi aqui. E aqui a gente tem um guardanapo. Assinado pelo Jorge Lucas. Com o esquema... É bacana você pensar que o Stan Lee criou uma nova galeria de deuses, né? Porque o que são hoje os personagens como Homem-Aranha, X-Men, no tempo a gente chamava X-Men, mas Hulk, cara. Né? Eu também, né? Na tua época também era X-Men. Pois é, cara. Esses caras são hoje, talvez não deuses, né? Pegar pesado. Thor é um deus, né? Os semideuses. Lendas. Thor, né, cara? Lendas e tal, né? E essas lendas estão no nosso dia a dia. No cinema, né? Estão invadindo os games, estão invadindo tudo isso. E começaram numa forma simples de contar histórias, que é um cara com uma ideia, enchendo o saco de outro para desenhar a ideia para ele. Eu gosto de pensar que começou muito antes, cara. O quadrinho como arte sequencial, assim, é um pensamento meu, começou na Idade da Pedra. Quando o nego ia lá e desenhava como é que foi o dia dele. Será que ele caçava. Será que tinha editoras diferentes em brigas entre os Tem uma data para estudo acadêmico das histórias em quadrinhos, que é 1869, por aí, que é Yellow Kid, do Hearst, né, desenhado pelo Oldcoat, Charles Oldcoat. E aí, o quadrinho dele não tinha balão, nem nada disso. Só que tem uma desgraça, cara. No Brasil, antes dele, já tinha um sujeito fazendo isso, chamava Ângelo Agostinho. Desgraçado, era um
italiano naturalizado brasileiro, desenhava horrores, criou a primeira tira de aventura, a primeira história de quadrinhos de aventura sequencial. O Super-Homem foi um boom na indústria de quadrinhos. Quando se produzia quadrinhos naquela época, você era contratado por uma editora e não que hoje não seja, né? Mas quando você vendia o seu trabalho para uma editora, no seu contra-cheque, para você trocar o dinheiro e poder pagar comida e essas coisas que os seres humanos normais fazem, no verso do contra-cheque tinha uma nota dizendo que para receber aquele dinheiro você cedia todos os direitos relacionados àquela criação que você tinha vendido para a editora. E aí nessa o Joe Shuster e o Jerry Siegel entraram pelo câmbio, passaram muito tempo sem grana, né? E a DC ganhando muita grana com a criação deles, que foi o Super-Homem. O Will Eisner, muito legal ter lembrado do Will Eisner, foi o primeiro artista, não foi um dos, tá? Ele foi o primeiro artista que possuiu os direitos do seu próprio personagem. Quando ele criou o Spirit para ser publicado no jornal, ele assinou um contrato que dizia o seguinte: cara, quando eu terminar a publicação de vocês, quando for publicado a primeira vez, eu quero que os direitos retornem para mim para eu reeditar e publicar do meu jeito. Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. A gente só quer do jornal mesmo. Tá? Primeira pergunta, polêmica. Qual o melhor quadrinho? Marvel ou DC? Só pode escolher um. Filme. Star Trek ou Star Wars? Só pode escolher um. E é tudo atual, certo? Tudo atual. Não é negócio do passado, não. Tem que ser de agora. De agora? É, de agora? Hoje em dia. Tem que se basear com as coisas hoje em dia. Não existe mais Star Wars? O último Star Wars que saiu. Por isso mesmo. E por último, Então, qual o melhor videogame? Xbox ou PS3? PS3. Dá esse papel. Não, dos dois. Mas o resto? Marvel ou DC? é porque nós já pensamos Star Trek, Star Wars. O último. Star Wars. Pergunta capciosa, viu? Pergunta difícil. Mentira, tu vai descer na Pro resto, cara, pro resto. Vamos aqui. PS3. Cadê o PS? Vai lá na PS3. DC Comics. Podem soltar o verbo, mas DC na cabeça, não descer. E... Porra. É o último, esse é o último. Star Trek, cara. Aê! Marvel. Star Trek ou Star Wars, cara, eu vou dizer Star Wars por conta de carinho. Eu brigo hoje que o Star Trek foi melhor. Mas Star Wars por conta de carinho. Fidelidade, né? E Nenhum dos dois? videogame, cara, eu vou ficar na briga entre o Nintendinho e o Master System. Eu nunca joguei o PS sei lá o quê. Sorte sua. Mas lá em casa tem um Xbox que tem um jogo que eu acho massa, que é o Red Dead Redemption. Mas tem um PS3 eu acho legal, então pra mim é o que eu joguei, mas eu tenho em casa. Marvel, até que a DC me contrate. E o último que saiu foi a animação, portanto... Foi animação? Foi animação. Star Trek ganha porque arranjaram, bicho. Vai atrás do cara pra substituir o Leonardo Nimoy. E os caras encontram, tá entendendo? Os caras pegaram o Seller, cara. Comparar Marvel e DC é brincadeira, né? Marvel, claro. Comparar PS3 com Xbox, PS3. PC, cara! PC! E entre Star Trek e Star Wars, eu não acho nenhum dos últimos filmes de Star Wars, nem o da segunda trilogia, nem a animação melhor do que o último filme de Star Trek. Que por sinal é o único, desde a década de não sei quando aí, de quando os filmes foram produzidos antes de eu nascer, que presta pra mim. O resto é tudo muito ruim. Acho que até a série de TV.